tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. O capítulo 10 foi o último vídeo que eu fiz. Eu falei a respeito da conversão de Cornélio, um gentil que, através da pregação de Pedro, Cornélio, ele vem até o Senhor Jesus. Então, neste exato momento da história ali dos Atos dos Apóstolos, os gentios agora começam a se agregar no corpo de Cristo, que é a sua igreja. E após a estadia de Pedro ali com Cornélio, ele retorna para Jerusalém. Então, veja que o versículo 1 relata que o fato de Pedro ter tido contato com o gentil chegou primeiro do que o próprio apóstolo. A notícia do encontro de Pedro com Cornélio chegou primeiro do que ele. Veja aí o que diz o versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, a notícia chegou primeiro de que os gentios, eles também haviam recebido a palavra de Deus. Claro que os apóstolos que estavam em Jerusalém, os demais irmãos que eram judeus, não viram isto com bons olhos. É o que nós vamos ver no decorrer do texto. Eles não receberam essa notícia de bom grado. Vamos continuar vendo o texto que diz: Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então, primeira coisa que os apóstolos e os irmãos que estavam em Jerusalém, eles arguíram Pedro, dizendo foi: você entrou na casa de homens que não são judeus, que não passaram pelo processo da circuncisão, não são observadores da lei, e você, além de ter entrado na casa deles, você ainda comeu com eles. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Então, Pedro é como que ele se defende com relação à sua conduta. Ele passa a explicar os pormenores daquilo que aconteceu com ele nos últimos dias e que estes acontecimentos foram de tamanha grandeza que isso envolveu judeus e gentios e que, após esse envolvimento, gentios agora estavam sendo agregados ao corpo do Senhor, a sua igreja. Isso, creio que era fato extraordinário para os judeus. Eu creio, pelos dizeres aqui dos apóstolos e também dos irmãos que estavam na Judéia e que eram da circuncisão, eles observavam a circuncisão. Eu creio que o pensamento deles é que o evangelho de Jesus ficaria somente restrito a quem? Aos judeus. E que este evangelho não seria espalhado para todo mundo. Parece que é isso que estava na cabeça destes homens. Pedro, ele foi arguido a respeito da sua conduta quando ele esteve na casa destes homens. Deste homem, no caso Cornélio. Então, ele começa a fazer uma exposição daquilo que aconteceu com ele ali na casa de Cornélio, na Cesareia. E pode ver que ele narra tudo novamente. Eu estava na cidade de Jope,
orando, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol. Não que era um lençol, mas um objeto. Talvez Pedro não tivesse uma noção do que seria aquilo, então ele não conseguiu palavras para explicar que objeto seria aquele. Então ele comparou aquele objeto que ele viu como um grande lençol, e que este objeto, parecido com um lençol, como se fosse um lençol, ele foi baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de quem? De Pedro. Pode ver que está perto de mim. Está lá no capítulo 10, no versículo 9 de Atos. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Então Pedro, quando olhou para dentro daquele objeto que parecia um lençol atado pelas 4 pontas, quando ele olhou para dentro, ele contemplou ali o quê? Quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Esses animais aqui eram considerados imundos, segundo Levítico. Vamos continuar lendo. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro, ele questiona a voz que veio até ele. Ele faz um questionamento. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Ele repete as mesmas palavras do capítulo 10. Inclusive Levítico, pode ver aí, Levítico 11, versículo 4, destes, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. Então ele está falando aqui, lá em Levítico 11, versículo 4, está falando o quê? Dos animais imundos que os judeus não poderiam comer. Também está Deuteronômio 4, 7, porém, este não comereis dos que somente rumina, os que têm a unha fendida, o camelo e a lebre, o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Imundos vos serão. Então, lá tanto em Levítico como em Deuteronômio, fala sobre os animais considerados imundos. Então, você olha, eu nunca comi coisa comum ou imunda. A segunda vez, falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes. E de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Interessante que aqui no capítulo 11, no versículo 11, Pedro, na hora da sua exposição a respeito da sua conduta, ele informa o número dos homens que foram até ele. Então, eram 2 servos de Cornélio, 2 servos piedosos, mais um soldado. Então, 3 homens que foram enviados de Cesareia para encontrar com Pedro. Versículo 12, então o Espírito me disse, o Espírito Santo, me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, ou seja, sem questionar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Que homem era esse? Cornélio. Então, Pedro, quando ele estava explicando aqui a respeito da sua conduta para os apóstolos e também para os irmãos que estavam em Jerusalém e que pertenciam à circuncisão, que observavam ainda provavelmente a lei, já que eles estavam apegados ainda à circuncisão, a explicação de Pedro foi juntamente com esses 6 irmãos. Esses 6 irmãos aqui, eles serviram de testemunhas daquilo que realmente aconteceu na casa de Cornélio. Olha, então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa
daquele homem. Eu creio que estes 6 homens aqui estavam ao lado de Pedro ali em Jerusalém no momento da sua exposição. Prosseguindo o texto, versículo 13, e ele nos contou, quem? Quem é que contou? Cornélio. Cornélio contou para Pedro, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que ele dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais, presta atenção nisso aí, nesse versículo 14, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Interessante que Cornélio, ele já era um homem de oração. Ele estava orando quando o anjo apareceu para ele. Ele era um homem que praticava boas obras, mas ele não era salvo. Mesmo fazendo as suas orações, sendo um homem que praticava boas obras, ele ainda não era salvo. Por que ele não era salvo? Para ser salvo, nós temos que passar pelo Senhor Jesus. É só o Senhor Jesus que pode salvar o homem, porque é Ele que veio, derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos libertar da nossa condição de pecador. Pois todo homem, antes de conhecer a Jesus, ele é escravo do pecado. E quando ele reconhece Jesus como seu Salvador, Jesus imediatamente o liberta da escravidão do pecado. E a partir desse momento, ele é uma nova criatura, ele é um salvo em Cristo Jesus. Pois é Jesus que veio da sua glória para nos salvar. Interessante é que tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, é Jesus que foi sempre o nosso Salvador. No passado, na antiga aliança, as pessoas eram salvas pela fé, confiando no Cordeiro que viria, o Cordeiro perfeito, o verdadeiro Cordeiro que derramaria o seu sangue. Então, eles foram salvos aguardando o Messias, olhando para o futuro. E hoje, na igreja atual, nós somos salvos olhando para o Calvário. Nós olhamos para o passado. Olhando para o passado, nós contemplamos a cruz de Cristo, o qual ele morreu ali para nos salvar. Interessante. Os homens do passado olhavam para o futuro e os homens do presente olham para o passado. Mas todos eles tinham seus olhos fitos na cruz do Calvário. Todos os sacrifícios praticados ali na antiga aliança, esses sacrifícios, eles apontavam para uma pessoa, para a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, por isso que no versículo 14 diz, olha, o qual te dirá palavras mediante as quais, através dessas palavras que Pedro vai falar, você será salvo, tu e toda a tua casa. Por quê? Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele apresentou Jesus, o nosso Salvador. Quando, porém, comecei a falar, então Pedro está ainda expondo o que aconteceu com ele na casa de Cornélio. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Que princípio que era esse? Atos 2. Quando no dia de Pentecostes estavam 120 pessoas reunidas no cenáculo e o Espírito Santo caiu sobre eles ali no cenáculo, sentados, aguardando a promessa do Senhor. E da mesma forma como aconteceu lá no dia de Pentecostes, em que eles estavam sentados, aguardando a promessa, aqui também na casa de Cornélio, quando Pedro ele começou a falar a palavra de Deus, ele começou a pregar, expor o evangelho do Senhor Jesus, o Espírito Santo caiu também sobre eles. Versículo 16, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou quando cremos no Senhor, quem era eu para que pudesse resistir a Deus?
Então, Pedro falou assim, olha, se Deus concedeu o mesmo dom que nos concedeu para os judeus no dia de Pentecostes, quando cremos, eles creram e o Senhor outorgou, deu o quê? O Espírito Santo. E se esse mesmo Espírito que foi dado para eles, os apóstolos e discípulos, também foi dado para os gentios, aí Pedro faz uma pergunta, quem era eu que pudesse resistir a Deus, lutar contra Deus? Eu não poderia jamais lutar contra o Senhor, pois era Deus que estava fazendo esta obra, foi Deus que enviou o seu Espírito Santo ali na casa de Cornélio, e se era Deus que estava agindo desde o começo, Pedro diz, quem era eu, irmãos, para impedir a obra do Senhor? Deus, ele preparou todo o cenário ali. Primeiro ele dá uma visão para Cornélio, através de um anjo, depois ele mostra para Pedro a respeito das coisas imundas e comuns, e Cornélio envia 2 homens para buscar Pedro, Pedro vai até a casa de Cornélio, o Espírito Santo desce, olha, foi algo sobrenatural que aconteceu na casa de Cornélio, e eu não podia agir contra o Senhor, eu não poderia resistir a Deus. E o versículo 18, e ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios, foi por Deus concedido arrependimento para vida. Então, diante da exposição bem detalhada de Pedro ali para os apóstolos e para os irmãos que compunham a igreja de Jesus em Jerusalém, na região da Judéia, quando ele expôs isso, ele apaziguou, porque eles estavam querendo uma explicação. Então, a palavra grega aí diz conduzir a uma vida calma. Diante disso, o que eles ficaram aqui? Ficaram quietos, se acalmaram. E após se acalmarem com relação a tudo que aconteceu, eles passaram o quê? A glorificar a Deus. Então o nome do Senhor foi glorificado, porque eles viram que o Senhor não faz acepção de pessoas. E eles diziam, logo também os gentios foi concedido o quê? O arrependimento. Arrependimento o quê? De pecados. E o arrependimento de pecados, ele conduz para o quê? Conduz para a vida eterna. Ele falou assim como a nós também foi concedido esse privilégio do arrependimento que conduz para a vida, o Senhor também concedeu esse mesmo arrependimento para os gentios, para que eles pudessem ter vida e vida com abundância. Para concluir e aplicar o texto que nós meditamos, é que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para salvar o mundo inteiro, independente de qual seja a etnia desta pessoa, ou a classe social, ou o poder aquisitivo. Basta que as pessoas se arrependam, creia naquele que veio nos salvar, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Crer nele e arrepender dos seus pecados, aí sim nós teremos a vida eterna. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade aí no versículo 19, quando os discípulos do Senhor Jesus começam a ser chamados de cristãos. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe e até lá!